semana que vem, gente. Semana que vem tá aí em cima, a gente tem que correr e fazer isso, hein? Então, a Elaine e o Alisson falaram que resolve isso no estralar de dedos. E como? Como? Então, isso eu não sei bem, mas eles falaram bem assim. Quem tem boca vai a Roma. Hã? Você nunca ouviu falar nisso? É, a gente tem uma maneira bem fácil de fazer esse trabalho rapidinho, ó, no instalar de dedos. Vamos! Mas... Ei, espere! Eu faço ideia do que eles estão fazendo. Ué, vamos ver. Vamos. Você sabe o que foi a Constituição de 1891? Não, Não? não mesmo. Tá bom, obrigado. Você sabe o que foi a Constituição de 1891? Não. Não? Não. Também não. Obrigado. Era pra falar assim. Não. Não? Não. Você conhece sobre a Constituição? Conheço! É de 1937, né? Não, foi aquela que do Getúlio que ele pegou dele. Ele foi e tomou o poder no... Pera, eu sei mais! Ei! Volta aqui! Volta! O que eles estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Desistimos. Desistiram do quê? Ninguém sabe o que é a Constituição de 1891. Nem a gente. Pessoal, eu sei de um lugar onde a gente vai encontrar todas as respostas. Quer ver? Vem comigo. Onde? Vocês dois, né? Então, aqui só pra ajudar a gente, então. Ele já tem entrado. Vai, procura no Google. Gente, essa é a única solução. Conectou aqui, gente. E aqui tá dizendo que a Constituição vigorou durante toda a República Velha e sofreu apenas uma alteração. Em 1927. E os principais autores da Constituição foram Prudente de Moraes e Rui Barbosa. Gente, essa Constituição, ela foi muito influenciada pela Constituição dos Estados Unidos. Eu tô vendo aqui que a Constituição de 1891, ela adotou a República Federativa como sistema institucional. E eu sei que ela foi liderada por um regime político presidencialista. Mas como foi isso? Então, não foi do Eduardo Fonseca, o Rui Barbosa? Sim, o Rui Barbosa, sim. Barbosa, Fonseca e Rui Barbosa. Você que deu, então não foi isso. Não, gente, na verdade foi assim. Com a proclamação da República de 1889, o que estava na verdade em jogo ali era o poder da classe militar. Não é verdade? É verdade, foi dessa data, 1894. Não, até o 1894. Até 1894. Da proclamação até 1894. E foi chamado de República da Espada. É, O governo
se encontrava nas mãos dos militares. Sim, eles prometiam fazer da rigidez militar um grande instrumento de mudança política, né? Porque eles eram inspirados nos discursos positivistas. Lembrando que foi em novembro daquele ano que a bandeira brasileira foi adotada e um concurso foi realizado para escolher o novo hino nacional. E aí, Lana, descobriu alguma coisa? Descobri que o Deodoro da Fonseca assumiu o poder provisoriamente. E como ele queria se manter no poder por um maior período, ele retardou a formação de uma Assembleia Constituinte. Logo ela que deveria elaborar a primeira Constituição Republicana do Brasil. Com isso, ele anulou todos os efeitos legais da Constituição de 1824, né? E daí acumulando poder legislativo e executivo ao mesmo tempo. Mas isso deu certo? Com todos esses poderes em suas mãos, ele começou a sofrer oposições por diferentes grupos da época. É lógico, Deodoro da Fonseca não tinha grandes habilidades para negociar questões políticas. Então, naquela época, o país estava passando por uma penosa situação econômica. No entanto, os cafeicultores paulistas forçaram a convocação da Assembleia Constituinte em 1890. Penosa situação econômica? Como assim? Foi assim. Deodoro da Fonseca chamou o intelectual Rui Barbosa para assumir o Ministério da Fazenda. Só que o Rui Barbosa ele estabeleceu um plano econômico que acabou causando um fenômeno chamado Encilhamento. 1889 a 1892. Foi a liberação do papel moeda. Os bancos passaram a liberar o papel moeda. Isso, tanto que oferecia mais facilidade na obtenção de empréstimos. Rui Barbosa, sem maiores experiências no assunto, causou impacto negativo na economia, pois o preço dos alimentos subiram muito. Verdade, pois a especulação financeira veio seguida de um Volume de moedas sem lastro. Moeda sem lastro? Moeda sem lastro, segundo o dicionário Aurélio, é aquilo que não tem valor financeiro baseado nas reservas econômicas nacionais. Foi então que o Deodoro não resistiu à pressão política e convocou em julho de 1890 uma Assembleia Constituinte. E as eleições elas foram marcadas para o dia 7 de setembro, que foi justamente o dia de comemoração. Mesmo antes da escolha dos integrantes da Assembleia, um texto institucional já tinha sido elaborado por uma comissão liderada por Rui Barbosa. A promulgação da Constituição foi no dia 24 de fevereiro de 1891 e com ela veio a ideia de Montesquieu, da divisão dos três poderes que eram independentes entre si. Sim, o executivo, o legislativo e o judiciário, pois o poder moderador foi abolido. e o executivo era exercido pelo presidente da República e nos estados pelos presidentes dos estados. Além da divisão dos três poderes, a nova carta ela estabeleceu o voto universal masculino, mas tinha que ser para maiores de 21 anos, mas desde que alfabetizados. Sim, isso mesmo. E o novo sistema eleitoral excluía padres, mulheres, analfabetos e os soldados. Credo, mas isso significa que apenas uma pequena parte da população teria direito ao voto. E os pontos principais da nova Constituição foram:
vai de 1894 a 1930 ficou marcado pelo governo de presidentes civis ligados aos setores agrários. Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro controlavam as eleições e se mantinham no poder alternando-se. Pois simples. Essa não era aquela política do café com leite, onde só tinha presidente ou de Minas ou de São Paulo. E essa política beneficiava o setor agrário, o café de São Paulo, leite de Minas. Não só o agrário, mas o pecuário também. Favorecia toda a região sudeste. Ah, sim, mas também, por outro lado, as outras regiões do país ficavam totalmente abandonadas. Nossa, foram tantos anos de alternações entre presidentes paulistas e mineiros. Isso principalmente pelo coronelismo. Verdade. A figura do coronel era muito comum no início da República Velha, principalmente no interior do Brasil. O coronel era um fazendeiro que utilizava o seu poder para eleger o candidato que ele apoiava. O chamado voto do cabresto. Voto no cabresto? O que é isso? Era assim. Ô Zé Cunhão, Senhor. trocar uma palavrinha com você. A família tá boa? Tá boa, senhor. Você sabe que amanhã é dia de eleição, né? Sei, senhor. Você sabe escrever? Sabe ler? Sei não. Não tem problema não. Aqui, ó. Seu candidato. Coronel Mendonça, homem bom. Tá escrito aqui, ó, Coronel Mendonça. Você vai pegar a caneta e vai escrever em cima. Tá vendo onde tá escrito aqui, bem fraco? Você vai fazer isso amanhã, entendeu? Então guarde isso com você com muito carinho. Que eu volto aqui. Ah, se você não for, homem! Vou sim, senhor. Bom trabalho pra você aí. Mendigo não pode. Não. Mendigo não pode, porque mendigo não sabe ler e escrever. Mulheres também não pode. Não? Nem mulher, nem mendigo, nem menores de 21 anos, nem padres, nem soldados. E avisem os outros, por favor. Gente, o coronel, ele usava e abusava até mesmo da violência para que seus eleitores do seu local eleitoral votassem os candidatos apoiados por ele. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados pelos capangas do coronel. Não só isso, mas tinha também o ponto dos votos, a troca de favores e as fraudes eleitorais. Gente, não foi muito bom deixar isso acontecer. As pessoas não tinham poder de voz. Nossa, e a maioria nem tinha direito ao voto. Mas como que era a educação?